Fala pessoal, do judô principalmente, tudo bom? Eu vim fazer esse vídeo para dar uma resposta, né, e um feedback à comunidade do judô perante tantos absurdos que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né, com a Federação Paulista de Judô. E aconteceu um movimento natural e na verdade demorou para acontecer, e eu venho nesse vídeo explicar, né, a atitude de alguns professores aqui da capital do estado em relação às informações que a federação não nos dá, e vim bater um papo rapidamente explicando o que a gente fez, né? São alguns professores aqui da capital e o porquê disso, né? Qual é o motivo? É muito, todo mundo já do meio, inclusive, né? Claro, já ficou sabendo, né? Dos vídeos, das situações, das condições que São Paulo oferece no judô. E isso vai incomodando muita gente há muitos anos, né? E agora a gente tomou uma decisão para justificar o nosso descontentamento, né, que é muito grande, com algumas ações. E agora essa primeira a gente é o seguinte: a gente enviou um ofício à Federação Paulista de Judô, né, pedindo nada mais do que transparência, né? A gente tem muitas e muitas informações aqui que não são claras, né, em relação à entidade que gerencia o judô de São Paulo. E esse grupo de professores resolveu fazer uma minuta, né, enviar um ofício em nome das associações que eles representam, pedindo algumas informações, porque é nosso direito, né, pela lei do acesso à informação. Eu vou elencar aqui, são 10, e depois explicar um pouquinho o porquê dessa atitude. Então, a gente pede em ofício, está protocolado na Secretaria da Federação Paulista de Judô, já está protocolado, correndo o prazo, inclusive, para ser respondido. A gente pede 10 coisas. Primeiro, acesso ao repasse de recurso público proveniente do orçamento da União, Estado ou município. Recurso público. 2. Acesso ao repasse de recurso público proveniente de subvenção social. 3. Acesso ao repasse do recurso público proveniente de contrato de gestão. 4. Acesso de repasse de recurso público proveniente de termo de parceria. 5. Acesso de repasse de recurso público proveniente de convênio. 6. Acesso ao repasse de recurso público proveniente de acordo com o poder público. 7. Acesso ao repasse de recurso público proveniente de ajuste ou outros instrumentos congêneres. 8. Acesso aos gastos com os exames de graduação realizados. 9. Acesso aos gastos com competições oficiais promovidas por essa federação, especialmente de áreas de arbitragem e equipe de apoio, gastos com aluguel de ginásios e equipamentos nos eventos tais como Copa São Paulo, Campeonato Paulista e Campeonato Paulista Estudantil. E por último, disponibilização de todos os instrumentos que regularam os repasses desse requerimento. Ou seja, o que a gente pede, que é o nosso direito, é nada mais do que transparência com a gestão financeira da Federação Paulista de Judô no nosso meio, né? Muito se falou, todo mundo questiona, mas a gente não tem acesso a esses números. Eles não são claros, né? Então a gente, com essa atitude, está oficialmente, né, legalmente pedindo isso, que a federação nos responda. A gente tem aqui, eu já falei em outros vídeos, né? As respostas são todas, quando existem, parece que tiram um sarro da nossa cara, né? Há um tempo atrás, quando um vídeo eu fiz sobre uma promoção absolutamente indevida, né, de uma pessoa aqui em São Paulo, sem carência, sem nenhuma justificativa, depois de muita polêmica que aconteceu em relação a isso, um colega, né, do meio do judô questionando o vice-presidente que se prontificou a responder pela entidade, perguntando, falou: tudo bem, vocês estão me atacaram diretamente, o que é praxe deles, mas não responderam o motivo, né, de alguém ser graduado sem carência. E aí o vice-presidente, né, respondendo em nome da federação, numa das respostas para essa pessoa que questionou, falou: isso não interessa, peça ao senhor que o senhor responderá. Ou seja, é um escárnio, né, com a nossa
com a nossa cara, né? Esse tipo de resposta. Não respondem o que precisam, ainda tiram um sarro, né? Falando que o senhor vai prover alguma coisa, quer dizer, misturando alhos com bugalhos, né? E a Federação Paulista de Judô está assim há muitos anos, né? A gente não aguenta mais essa opressão que existe aqui. Muitas pessoas, é importante saber, muitas pessoas, a cada vídeo que eu acabei colocando nas mídias sociais, vieram no particular para mim, me dar apoio e tudo mais, mas morrem de medo de se expor publicamente porque temem a retaliação, que acontece mesmo. Só que tudo tem um limite, né? Isso agora é uma prova do limite das pessoas, dos responsáveis pelo judô, das academias e dos clubes aqui de São Paulo, porque não podemos mais ficar sem respostas, né? Em pleno século XXI, a gente ainda com esse tipo de trabalho, né? Aqui dentro do estado de São Paulo. Você, professor de judô, de uma academia ou de um grande clube, ou responsável, ou até o praticante que não se envolve dessa parte institucional, você acha que é razoável, por exemplo, a gente ter a mesma direção aqui no estado de São Paulo por mais de 30 anos? É razoável isso? É razoável você, de qualquer parte do estado de São Paulo, quando você participa de reunião de delegacia, é razoável você não participar de nenhum debate para escolher os rumos que a sua delegacia vai tomar e você só vai lá participar para falar amém? É razoável isso? É democrático isso? Você acha razoável, saudável, nós termos há muitos anos eleições por aclamação aqui no estado de São Paulo, no judô? Não existe mais voz opositora legal. A última que teve foi combatida diretamente pela federação, pela diretoria que não sai. A saber, a última vez que teve um movimento por uma traição, a história é longa, não vou entrar nisso agora, que foi o professor falecido Matheus Sugizaki, o professor Sumio se envolveu, o professor Suganuma se envolveu. Eles foram calados por simplesmente se oporem ao status quo, a tentar fazer um tipo de trabalho diferente. Desde então, há muitos anos, nunca mais existiu uma voz ou vozes com uma visão diferente do judô. Você acha razoável você votando ou fazendo uma procuração para alguém que vote no seu lugar, escolher uma chapa que não existe, que não tem proposta, não apresenta proposta de mudança ou de continuidade? Acha razoável? Um voto no escuro? É o que a gente tem há muitos anos. E de novo, por mais competente que fosse, por melhor que fosse, não é o caso aqui, não é saudável, nem nada, em nenhum lugar do mundo, ficar há mais de 30 anos no poder. Não é saudável. No mínimo não é saudável. Mesmo se fosse muito competente, o que repito, não é o caso aqui, né? Você acha razoável, por exemplo, agora, o ano passado, o que aconteceu com a eleição de um representante dos atletas de São Paulo? Acha razoável, por exemplo, a federação, ela como entidade, fazer propaganda aberta para um em detrimento de outro, sendo que era uma eleição para escolher o representante da Federação Paulista de Judô, a CBJ, que fossem 2, 3, 15, acha razoável a federação como instituição apoiar claramente um em detrimento de outro? Acha razoável? Por muitos e muitos anos, até hoje, a escolha da direção atual eterna, é desviar o foco e bater na Confederação Brasileira de Judô. Sempre foi. Você que é atleta mais antigo, você que é árbitro, sabe como você foi prejudicado durante todo esse percurso, porque a Federação Paulista escolheu combater a CBJ. Com razão ou sem razão, não interessa. Nesse sentido. Criou-se essa animosidade muito prejudicial a nós, né, aqui de São Paulo. E por quê? O que ela, em matérias compradas e tudo mais, ou o próprio discurso, ela pede e ela acusa, é o que ela faz aqui em São Paulo. É engraçado,
Fala-se tanto de CBJ nessas matérias pagas e tudo mais, mas questiona-se o que a federação usa aqui. Ué, qual é a coerência? Qual é a credibilidade desse discurso, de quem escreve isso, de quem fala isso, né? Então a gente tem que romper isso de uma vez por todas, e que tenhamos uma unidade no judô de São Paulo em relação à federação. Federação pensando no país. Pessoas de São Paulo muito qualificadas, por exemplo, que são alçadas a algum cargo importante na CBJ, ela é tirada, ela é colocada a escanteio aqui, né? Um absurdo. O último exemplo foi o Cris Cesário, que foi convidado e claro que aceitou ser o coordenador de veteranos da CBJ e foi, a partir de então, hostilizado indiretamente em São Paulo. Como pode isso? Ou seja, a gente tem uma pessoa da mais alto gabarito podendo fazer um trabalho enorme e bom na nação inteira, e aí por ser de São Paulo está trabalhando com a CBJ, é claro que é o máximo, é como você vestir a camisa da seleção brasileira, é o que todo mundo almeja. Aí você é diminuído no seu estado, com a sua instituição, porque você é tido como opositor à Federação Paulista. Faz algum sentido isso? Não faz. É razoável a gente até hoje não conseguir pagar uma taxa na federação com um cartão de débito ou de crédito, nos eventos, nos exames, nos cursos, em espécie ou em dinheiro. Isso parece razoável? É razoável nós, em plena pandemia, ainda dentro do olho do furacão, não termos nenhum tipo de desconto que seja nas taxas? Veja, a gente passou o ano passado inteiro fechado, muitas academias fecharam as portas, né, porque tem que pagar aluguel, tem várias contas, e muitas academias fecharam as portas, e a federação aplica neste ano os mesmos valores do ano passado, que já não tiveram nenhum desconto. E neste ano, esse primeiro semestre, também não vai ter nada, não vai ter evento. É razoável isso? É razoável, por exemplo, a gente não ter um canal de acesso às informações legal? É razoável? É razoável não termos respostas a nenhum questionamento? Você que dá aula, você que treina, quantas vezes você teve uma demanda sua atendida? Quantas vezes você teve acesso a alguma informação? Não teve. É razoável a gente não poder saber qual o custo de um evento quando ele termina? Informação é poder, sempre foi, sempre será. São como os livros, são como viagens. Quando a gente tem informação, quando a gente abre um pouquinho o leque, as coisas aparecem. Por exemplo, eu estou há 2 anos, eu particularmente, numa outra federação, para poder trabalhar pelo judô, para poder expor as ideias, para poder ter debate, né, que aqui não acontece. E eu acabei de pagar a anuidade da federação, R$ 50. R$ 50. A Federação Paulista cobra R$ 300. E sabe qual é a taxa que vai para a CBJ? 0. O que se fala em São Paulo? Tudo que se justifica do valor alto das coisas em São Paulo, a justificativa é a taxa da CBJ. É a taxa da CBJ. Não existe taxa da CBJ em anuidade, por exemplo. Não existe. Então o que justifica federações cobrarem 50, 60, 70 e uma cobrar R$ 300? Isso não é razoável. Só que você vai perguntar, vamos falar da taxa da CBJ. A gente precisa, de uma vez por todas, começar a debater isso publicamente para ver se algo melhora no estado de São Paulo em relação ao judô. Você que tem um pouco mais de tempo no meio do judô, pensa, faz um exercício mental. Volta 20 anos e pensa o que era a Federação Paulista de Judô dentre as outras federações e até a CBJ que é hoje. Olha a evolução clara em todas as federações, praticamente todas, não todas, mas praticamente todas, em todos os sentidos, e a Federação Paulista estagnada, parada, com o único objetivo de se manter no poder, a qualquer custo, calando quem fala, criticando quem se expõe. Esse é o trabalho feito em São Paulo. Faz uma comparação. Pensa nas federações lá atrás e pensa hoje, compara com a nossa aqui de São Paulo, né? Não existe. Comparação até dói, né?
Dói para quem é de São Paulo fazer esse trabalho. A gente não pode mais esperar, esperar, esperar e nada fazer. Quando você tem lá 20 anos, está envolvido no judô, respondendo por uma academia, você começa a expor alguma coisa, vão te falar, você é muito novo, você não tá aprendendo agora. Aí você faz 30 anos, vem a mesma coisa, não, você tem muito tempo para aprender ainda. Qual que é a estrutura? Construir esse discurso, que não está na hora, que não sei das quantas, para quando você chegar lá no finalzinho, já sem tesão de mudar, sem vontade de mudar, as coisas ficarem como elas estão, sem mudança, sem tentativa de mudança. Então é para hoje que a gente tem que fazer isso. Tem que sair da sombra, sair do escuro, né? Propor o que é direito nosso, pedir o que é legal. Não é nada mais do que isso, transparência. Mostra, prova, olha aqui, ó, custou isso, arrecadamos isso. Pronto, simples, mas não acontece. Ou melhor, aceita o debate. Aprenda a trabalhar com opiniões contrárias. Porque senão é muito fácil. E é fácil para eles. A gente tem uma monarquia no judô aqui de São Paulo, né? Existe um rei e os seus fiéis súditos. Existe gente competente na direção da Federação Paulista do Judô? Claro que existe. Muita gente competente. Muita gente competente. A grande questão é que o núcleo duro, quem manda de fato, coloca nos seus devidos cargos pessoas, às vezes com muita competência, mas o acesso à informação, a volume financeiro, aí é restrito a um pequeníssimo grupo, há mais de 30 anos. Né? A gente tem que, pelo menos, pedir o que é justo. Pelo menos saber a informação que a gente paga. Não é de graça e é muito caro. Aqui em São Paulo é muito caro. Né? Que tenhamos pelo menos justificativa dos valores apresentados anualmente para nós. Né? Não dá mais para esperar um tempo, alguém, a gente tem que fazer por nós mesmos, de uma vez por todas, para que pelo menos tenhamos transparência. Então, pessoal, que tenhamos essa atitude, que saiamos do escuro, que possamos expor, né, a nossa cara, inclusive, para poder dar volume e dar razão a esse discurso e a essa proposta e a esse pedido que nós, professores aqui da capital, alguns fizeram. Eu tenho certeza que muita gente tem os mesmos questionamentos, muita gente tem a mesma vontade de saber o que acontece, mas às vezes por uma dificuldade de acesso ou por medo de retaliação acaba não se expondo. A gente tem que fazer isso para ontem, né? Que esse movimento agora ganhe corpo, né? Para que tenhamos pelo menos transparência. Pelo menos transparência. A gente precisa fazer isso. É nosso dever como judoca. Né? Muitas vezes quando existe algum tipo de questionamento assim, mas o judô é justamente pelo judô, justamente pela lisura que o judô obriga, que a gente tem que saber isso, e tem que se expor e tem de fato que se posicionar. Né? Discursos são muito fáceis de serem feitos em eventos, em aberturas de competição e tudo mais. A prática muda um pouco, né? Que saibam trabalhar para uma comunidade enorme e que deem as respostas necessárias para que todos nós saibamos para onde vai o dinheiro que a gente paga, e não é pouco. Né? Então você professor, você atleta, você árbitro, encampe essas coisas, encampem essas questões, né? Para que nós tenhamos respostas adequadas ao que merece o meio do judô.